E o Corinthians rescindiu o contrato de uma de suas maiores joias da base, tudo porque ela pertenceu ao Palmeiras. Vídeo de hoje do canal da Nicola esclarece o tema e fala também sobre a classificação ao Alviverde na Libertadores da América e o desabafo forte de Abel Ferreira. Completar, Paul Pogba sendo oferecido para clubes brasileiros, será que caberia no seu clube do coração? Vídeo de hoje do canal do Nicola traz a resposta do Palmeiras para a especulação de que Arthur, ex-volante do Grêmio, interessa. Últimas de mercado, finanças e muito mais. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Paul Pogba caberia no seu time do coração? Dá para contar que a ex-estrela do futebol francês tem sido sugerida para times brasileiros. E isso só acontece porque a fase dele na carreira é das piores. Pogba, que havia jogado 2 partidas na temporada 23-24, passou um longo período inativo também por conta de um doping pesado, até que ele volta para disputar 6 partidas pelo Mônaco. O Mônaco decidiu rescindir seu contrato com 1 ano de antecedência diante da péssima performance do atleta e de uma série de lesões. Ele inclusive está machucado nesse momento, tem uma lesão no músculo posterior da coxa e vai precisar de mais 8 semanas de recuperação. Sem mercado no futebol europeu, Pogba pediu para que seus representantes encontrassem opções em mercados alternativos. Até por isso, o Pogba tem sido oferecido para clubes do Brasil, dos Estados Unidos e da Arábia Saudita. Nos tempos de Mônaco, seu salário era de R$ 1.900.000 por mês. No Brasil, até agora, não há nenhum clube brasileiro muito empolgado. E a pergunta que eu quero deixar para você é: Pogba, com todo o talento que já mostrou há bastante tempo, mas com essas dificuldades físicas e problemas extracampo, ainda seria uma solução para o seu time do coração? Já uso o espaço para comentário para responder ao tema, beleza? E o Palmeiras está classificado com direito a um forte desabafo de Abel Ferreira. A verdade é que o Palmeiras fez grande jogo contra o Cerro Porteño. Vitória por 1-0 com gol de Gustavo Gomes, mas o Verdão foi sempre melhor do que o time paraguaio, mesmo jogando em Assunção. Primeira vitória do Palmeiras em 4 partidas contra o Cerro na atual temporada. Palmeiras abre o placar numa cabeçada do Gustavo Gomes, cria sempre as melhores oportunidades para fazer o 2-0 do que para tomar o gol do empate e acaba voltando a São Paulo classificado para as quartas de final. O adversário vai ser definido num confronto dessa quinta-feira entre LDU e Mirassol, na partida de ida em Mirassol 1-1. A LDU surge como favorita, até porque joga em casa na altitude de Quito. Importante registrar o que disse Abel depois da partida. Abre aspas para o treinador português: o futebol está doente. Se não ganhar é fraco, não presta. O segundo é uma merda e aí por diante. Se você for parar para pensar, o discurso do Abel tem muito significado e bastante verdade. De fato, nós da imprensa, vocês torcedores e até os jogadores em si têm dado pouquíssimo valor para o segundo colocado. Mas essa, infelizmente, é a realidade de hoje. E já havia muita gente pedindo a cabeça do Abel com a possibilidade de eliminação contra o Cerro Porteño. Você acha que o Abel merece ser demitido? Ele fica até o fim da temporada? Seu ciclo no Palmeiras já acabou? Já usa espaço para comentário para opinar sobre o tema também, beleza? E o Corinthians decidiu rescindir o contrato com uma joia da base que foi contratada do Palmeiras. Eu me refiro a Pedro Morelli, meio atacante de 15 anos de idade. Ele havia sido tirado do Verdão em janeiro do ano passado. E a partir daí, Palmeiras e Corinthians começaram uma grande briga nos bastidores. João Paulo Sampaio, gerente da base do Palmeiras, exigiu e conseguiu a retirada do Corinthians do movimento de clubes formadores, o que causou uma série de problemas para o Timão nas categorias inferiores. Nas últimas semanas, Corinthians e Palmeiras tentaram um acordo para que o Pedro Morelli pudesse continuar no Corinthians e o Timão fosse reintegrado ao movimento de clubes formadores. Mas não houve acerto. Isso porque quando o Pedro Morelli troca o Palmeiras pelo Corinthians, ficou combinado que 50% dos direitos econômicos seriam do Corinthians, outros 50% do jogador. O Palmeiras só aceitaria que o Corinthians voltasse para o movimento de clubes formadores se ficasse com 50% do valor de uma venda futura. Mas a família do Pedro Morelli não aceitou que o Palmeiras ficasse com o seu percentual. Diante disso, sem qualquer chance de acordo, Pedro Morelli acabou tendo seu contrato rescindido nessa quarta-feira. E aqui vem a notícia mais triste para a família. Há um combinado entre os clubes do movimento de clubes formadores para que não se contrate o Pedro Morelli.
Então, um garoto de 15 anos de idade, prestes a completar 16 e com números muito interessantes, talvez um dos atletas mais promissores da base do Corinthians, pode ficar sem time grande para jogar no Brasil. O fato de ele ter cidadania italiana pode garantir a ele uma transferência para o exterior, especialmente a partir da temporada de 2027. A tendência é que o Pedro, nesse momento, busque algum outro time que não faça parte desse movimento no futebol brasileiro para que ele se mantenha em atividade. A pergunta que eu deixo para você: é correto que o atleta acabe pagando por um desacordo entre clubes e esteja impedido de atuar nos gigantes do futebol brasileiro? Será que esse é o melhor caminho para o nosso futebol? Já use o espaço para comentário e opine sobre o tema. E Arthur pode mesmo jogar no Palmeiras. Volante de 32 anos de idade, que já foi da seleção brasileira e discute os últimos detalhes para rescindir seu contrato com a Juventus, onde tem mais um ano de vínculo. O Arthur foi especulado por uma mídia palmeirense como possível reforço alviverde. De acordo com essa mídia, que erra muito mais do que acerta, Arthur e Palmeiras estariam conversando para tentar um acordo assim que ele deixar a Juventus. O que eu fiz? Entrei em contato com uma fonte importante do departamento de futebol do Palmeiras. Ela contou que o Arthur havia sido sugerido algumas semanas atrás, mas o nome não causou grande empolgação e que não há, nesse momento, nenhuma movimentação. O Palmeiras segue batendo na tecla de que não pense em trazer reforços nessa janela de transferências. O único objetivo era a contratação do Danilo, que acabou não sendo liberado pelo Botafogo, apesar da proposta de 30 milhões de euros. Hoje, o principal objetivo do Palmeiras é passar de fase contra o Cerro Porteño, partida no Paraguai, para que o Verdão siga vivo em 3 competições: Copa do Brasil, quarta de final contra o Santos, quartas de final, Libertadores da América, com um adversário ainda desconhecido, se passar pelo Cerro Porteño, além do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras ainda é líder. Só para completar sobre o Arthur, volante que deixou o Grêmio no pouco antes da Copa do Mundo e que tinha negociações com o Corinthians. Grande problema, ou os grandes problemas na negociação com o Timão: o primeiro deles, o transfer ban que impede o Corinthians de registrar novos atletas; o segundo, a pedida de 100 milhões de reais num contrato de 3 temporadas. Isso equivale a dizer que o Arthur queria 2,5 milhões de reais por mês, algo que nem o Corinthians, nem nenhum outro clube deve pagar nesse momento para o Arthur. Você contrataria o ex-volante da seleção e do Barcelona? Ele é uma boa opção no mercado? Já usa o espaço para comentário para opinar. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Bora fazer uma live por volta de 6 e pouco? Espero vocês por aqui, beleza? Tchau, tchau. Palmeiras vem patinando no Brasileiro, vem se enroscando, precisa dessa vitória contra o Vasco para sair desses 40 e pouco pontos, 48, que não chega a 50 nunca, para bater 50 e ficar mais tranquilo com relação à liderança aí do Campeonato Brasileiro. Então, jogo importante, e você vai ser nosso convidado lá no camarote da M67 para assistir o jogo, tá legal? Então, as opções que o Abel tinha hoje no banco e usou, né? Usou as 5 opções. O Abel fez substituições hoje, importante a gente destacar também, para que o Palmeiras pudesse se defender melhor, né? O Giai entrou no lugar do Ala, aí sim ali como ala, entrou pelo lado para ajudar na marcação. O Pacheco também entrou no lugar do Arias, porque o Arias hoje era um jogador de meio de campo que entrou para compor ali com o Marlon e com o Martins. Emi Martins, que entrou no lugar do Evangelista, fez uma grande partida também. Mas nas quartas de final a gente tem de volta o Andréas já também, né? Que foi expulso aquele absurdo lá. Foi expulso e agora já cumpriu. Nas quartas de final a gente tem o Andréas, que é um belo do reforço para jogar em casa. Então vamos ver amanhã quem que é o adversário. Jogar em casa para caminhar aí a sua classificação para a semifinal da Libertadores. Tá chegando de novo, hein, gente? Tá pertinho já. O Palmeiras pode chegar à semifinal e aí pega Fluminense ou Platense. Quer dizer, é um caminho que não tá tão complicado, não. Palmeiras pode sim bater na final de novo. Já foi o ano passado, acabou tendo dificuldade, mas é uma nova oportunidade para bater na final de novo. E dessa vez vai ser no Uruguai, né? O Uruguai que nós já ganhamos lá. Então entrou o Giai por ali, entrou o Emi Martins no lugar do Evangelista para dar uma segurada ali no meio de campo também. Mudou o meio de campo para ajudar o Marlon. Pacheco entrou no lugar do Arias, então ficou Pacheco, Marlon e Martins. E na frente o Maurício, que quase faz aquele gol, né? O Maurício entrou, o Flaco deu a bola. Sabe o que aconteceu? Ela escapou um pouquinho do pé esquerdo do Maurício, né? O Maurício ia finalizar, mas ela abriu um pouquinho, a hora que ele foi bater, pegou mal na bola e ela foi, mas foi uma grande oportunidade do Maurício, que eu não sei, Abel, por que o Maurício não tá jogando esse time. O Abel tá estranho esse ano, viu? Tô achando o Abel estranho, porque o Tigrinho gritou lá que não tava jogando, entrou no time, mesmo não jogando bem. Mesmo não jogando bem, o Tigrinho gritou, o Abel falou que no grito não vai, mas foi.
Aí o Maurício, que depois da Copa, sem dúvida nenhuma, é o melhor jogador do Palmeiras, fez 5 gols depois da Copa, não joga mais. Pelo menos entrou hoje, né? Pelo menos entrou e a substituição foi perfeita. Sai o Tigrinho, empurra o Flaco mais à frente, coloca o Maurício ali para jogar. O Maurício só não conseguiu jogar hoje, só teve essa oportunidade, porque a bola estava passando toda hora por cima da cabeça do Maurício. A bola não vinha no chão para ele jogar. E como eu disse também, o campo muito encharcado estava dificultando quem queria jogar, né? Um jogador técnico como o Maurício. Então o Maurício não teve uma grande participação, entrou, só teve essa oportunidade, porque quando ele entrou era só balão, né? Só bola longa, só aquela esticada lá de trás, ou do Carlos Miguel, ou do Gustavo Gomes, ou do próprio Barbosa, a bola não vinha no chão de jeito nenhum. E aí dificultou para um jogador que tem essa capacidade, e o perfil do Maurício também, não é dele. Não é dele essa bola por cima, até porque não tem nem estatura para isso, e teve mais dificuldade no jogo. Mas é um jogador que, se o Tigrinho não evoluir logo e rápido, né? Agora, quartas de final, a gente falou aqui, é só lá em setembro, 8 e 10 de setembro, até lá, não é possível, né, gente? Não é possível que a gente não vai ter um Tigrinho numa melhor condição, não é possível que o Paulinho, vamos lembrar do Paulinho de novo? É porque a gente ganha, às vezes esquece, né? Mas a gente tem um Paulinho se recuperando, que precisa também ter condição de jogo lá em setembro, né? Lá em setembro. Então é Paulinho, é Vitor Roque no melhor momento, o Arias já evoluiu, o Piquerez já evoluiu, acho que o Palmeiras, aos pouquinhos, o Abel vai encontrando um caminho de novo. Não é o Abel, é essa boleirada, né? Na verdade, o esquema pouco importa se você tiver os caras que cumprem as funções dentro de campo. Se o Palmeiras, se os jogadores que estão lá estiverem jogando bem, estiverem num momento melhor do que muitos não estão hoje, aí facilita, né? Você pode botar 3 zagueiros com 2 alas, o Palmeiras está com dificuldade na ala do lado direito, é verdade, né? Ter que improvisar o menino Alan ali pelo lado é um problema, é uma dificuldade, mas se os caras se entregarem como teve hoje uma entrega por causa da Libertadores, e tem que ser assim, o negócio funciona.